Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência aos estudos nas Sagradas Escrituras, chegando agora ao livro de Juízes, capítulo 20. E vamos fazer a leitura desse capítulo nesta Bíblia. É a Bíblia Tradução de Reina Valera, ok? Bíblia Tradução de Reina Valera. Vamos então ver brevemente um esclarecimento acerca dessa tradução. Sociedade Bíblica Internacional do Brasil. E acerca da própria tradução Reina Valera, temos aqui um breve texto. Apresentação da versão Reina Valera. A Bíblia na versão Reina Valera é das mais conhecidas e conceituadas versões da Bíblia, tendo sido a primeira versão que contou com todo o texto integralmente traduzido para o espanhol. Alcançou grande difusão durante a Reforma Protestante do século XVI. Foi traduzido diretamente dos textos gregos, aramaicos e hebraicos, devendo o nome pelo qual é conhecida, Reina Valera, a seus tradutores principais, Casiodoro de Reina, 1520 a 1594, e Cipriano de Valera, 1532 a 1602. Ambos foram homens muito experientes no texto bíblico e eram voltados ao estudo das letras. Originalmente monges do convento de San Isidoro del Campo, estavam exilados em fuga da Inquisição da Espanha por tornarem públicas suas simpatias pelos ideais dos reformadores protestantes Martinho Lutero e João Calvino. Os trabalhos dos dois tradutores foram inicialmente tornados públicos pelas hoje famosas Bíblia do Urso, Casiodoro de Reina, Basileia, Suíça, 1569, e Bíblia do Cântaro, Cipriano de Valera, Amsterdã, Países Baixos, 1602. A partir desses trabalhos, consolidou-se a versão agora conhecida como Reina Valera, que é uma reunião desses dois trabalhos desses excelentes tradutores, tá? Casiodoro de Reina, ok? E o seu amigo, Isidoro, e o Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera, é isso mesmo. Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Então, um tendo o seu trabalho exposto, ou impresso na Suíça, tá ok? E o outro em Amsterdã, na Holanda. Então temos aí os dois trabalhos sendo reunidos posteriormente numa tradução só. Então os trabalhos de traduções dos dois foram mesclados nessa versão que atualmente é conhecida como versão de Reina Valera para o português. Então, a partir do trabalho que eles fizeram de tradução dos originais para o espanhol, os dois trabalhos foram reunidos, foram agrupados, o melhor de cada um deles, a partir dessa análise, desse estudo dos dois trabalhos, das duas obras realizadas, uma lançada em Genebra, na Suíça, outra lançada em Amsterdã, na Holanda, posteriormente reunidas na tradução Reina Valera e traduzida agora para o português, que é a que faremos uso, tá certo? Essa versão, deixa eu só dar uma olhada aqui de quando é, tá? Essa versão de 97, versão de 97, essa tradução aqui de Reina Valera. Capítulo 20 do livro dos Juízes, na Bíblia, versão Reina Valera. É uma Bíblia simples, você vê, não tem comentários, também não tem aqueles versículos, aquela concordância bíblica, tá? É só o texto mesmo, então não tem outros recursos. É uma Bíblia, aliás, algumas páginas apresentam ainda, alguns auxílios aqui de concordância. Então tem uma breve concordância em algumas páginas, mas na maior parte delas não tem. Então a gente vai complementar esse trabalho aqui com a leitura desta obra. Esta obra aqui que é extraordinária. Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Então a gente vai para o capítulo 20 de Juízes, aqui no Comentário Histórico-Cultural da editora Vida Nova, tá? A gente vai complementar a leitura da versão Reina Valera com o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, da editora Vida Nova. Capítulo 20 do livro dos Juízes nos diz:
Então saíram todos os filhos de Israel e se reuniram se reuniu, a congregação, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, e a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. Mispa é um local relevante para aquele período da história de Israel. Havia sido Gilgal, mas Mispa também tem grande relevância. Os chefes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se acharam presentes na reunião do povo de Deus. 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Dizei como foi esta maldade. Versículo 4. Então o varão levita, marido da mulher morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá de Benjamim com minha concubina, para ali passar a noite. 5. Levantando-se contra mim, os de Gibeá rodearam contra minha casa à noite, com a ideia de me matar, e humilharam minha concubina de tal maneira que morreu. Verso 6. E então eu tomei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei por todo o território da herança de Israel, porquanto fizeram maldade e crime em Israel. Eis que todos vós, seus filhos de Israel, dai aqui o vosso parecer e conselho. Verso 8. Então todo o povo, como um só homem, levantou-se e disse: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem voltará nenhum de nós para a sua casa. Porém, isto é o que faremos agora a Gibeá. Contra ela subiremos por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada cento por todas as tribos de Israel, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, que levem mantimento para o povo, para que indo a Gibeá de Benjamim o façam conforme toda a abominação que tem cometido em Israel. Versículo 11. Juntaram-se todos os homens de Israel contra a cidade, unidos como um só homem. Agora o subtítulo: A obstinação dos benjaminitas. Então temos aqui essa primeira perícope que mostra a reunião dos israelitas, né, dessas tribos, tirando a tribo de Benjamim, obviamente, se reuniram em Mispa, né, como um só homem. Então você vê algo muito raro, que essas tribos se integrarem, né, se reunirem. Geralmente as questões são resolvidas entre as próprias tribos. Então, reunindo poucas tribos entre si para resolver um problema comum. 2, 3, 4 tribos, devido a um ataque na região em que habitam, né? Então se reúnem, levanta-se um juiz, né? Levanta-se um líder. Então Deus levanta um líder, um libertador, que lidera ali aquele pouco contingente para uma libertação relativa àquela região. No caso, conforme relato do levita, ele conseguiu provocar uma reunião nacional, com um ato que foi muito macabro, mas foi eficaz. Então a concubina dele foi violentada ao longo de toda a noite por um grupo de homens de Gibeá. Ao amanhecer já estava morrendo, né? Já estava prestes a morrer. Ele ainda consegue tentar chamá-la, mas ela de fato morre. E ele então fragmenta o seu corpo e envia uma parte a cada líder tribal. E cada um deles, chocado, né, escandalizado com aquela atitude, se reúne em Mispa e vão cobrar dele um esclarecimento. Quando ele então apresenta esse relato que convence estes líderes à ação. Então eles vão se organizar para uma iniciativa coletiva contra Gibeá, para punir Gibeá devido a esse comportamento absurdo, né, devido a esse comportamento cruel para com esta concubina e para com este levita. Então você tem essa primeira perícope aqui que está anunciando a reunião deles, o relato do levita,
e a decisão por retaliação a Gibeá. Agora você tem uma próxima perícope que vai abordar a obstinação dos benjaminitas. Então a tribo de Benjamim não vai se ver acuada diante disso. Eles de fato vão tentar resistir ao máximo. Vamos lá, versículo 12 já. As tribos de Israel enviaram varões após toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que foi feita entre vós? Entregai, pois, agora aqueles homens perversos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Então você vê que uma primeira proposta foi bem pensada, né? Então foi uma proposta razoável. Então quem realizou tal ato responsabilize então esses que realizaram esse ato e nos entreguem. Não acobertem os criminosos, né? Essa foi a proposta, né? Entreguem para que eles sejam devidamente punidos e sejam mortos, para que isso não permaneça, esse comportamento não seja abonado em relação a outros de outras tribos que também podem manifestar a mesma tendência, né? Para que o mal seja cortado pela raiz. Então seria um caso exemplar, né? Ficaria como um caso exemplar para todo que pensasse em realizar tal ato novamente. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram de suas cidades em Gibeá para pelejar contra os filhos de Israel. Então, em vez deles concordarem com aquela iniciativa que foi sensata, eles optaram por um patriotismo exacerbado, né? Então, essa mentalidade dividida, não pensa como coletivo, como Israel, pensam de forma tribal, supervalorizando sua tribo, colocando ela acima dos interesses do povo de Israel. Então eles não negaram que houve um crime, não negaram que eles são criminosos, simplesmente se recusaram a os entregar, né? Se recusaram a aceitar aquele veredito e decidiram se organizar para os defender. Então, de fato, se colocaram numa situação muito complicada em relação ao coletivo de Israel que estava reunido aqui. Os primeiros combates, versículo 15 já. Foram contados naquele tempo os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens que puxavam da espada, sem contar os habitantes de Gibeá, que foram contados 700 homens escolhidos. 16. De toda aquela gente havia 700 homens escolhidos, que eram ambidestros, então sabiam batalhar com as duas mãos, tinham essa habilidade. Todos que atiravam uma pedra com a funda num cabelo e não erravam. Você vê como eles eram os snipes da época, né? Então os naipes, você tem aí as pessoas de grande precisão. 17. Foram contados dos varões de Israel afora os de Benjamim 400.000 homens que puxavam da espada, todos estes homens de guerra. Então os filhos de Israel se levantaram e subiram à casa do Senhor e consultaram a Deus, dizendo: quem de nós subirá primeiro na guerra contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã contra Gibeá, e saíram os filhos de Israel para combater contra Benjamim. E os varões de Israel ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Então, saindo de Gibeá, os filhos de Benjamim derribaram por terra naquele dia 22.000 homens dos filhos de Israel. Porém, reanimando-se o povo, os varões de Israel voltaram a ordenar a batalha no mesmo lugar onde o haviam ordenado no primeiro dia, porque os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até a noite, e consultaram ao Senhor, dizendo: voltemos a pelejar com os filhos de Benjamim, nossos irmãos? E o Senhor lhes respondeu: subi contra eles. Chegaram, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no segundo dia. Naquele segundo dia, saindo Benjamim de Gibeá contra eles, derribaram por terra outros 18.000 homens dos filhos de Israel, todos os quais puxavam da espada. 26. Então subiram todos os filhos de Israel e todo o povo e vieram à casa de Deus, e choraram e se sentaram ali na presença do Senhor, e jejuaram aquele dia até a noite.
e ofereceram holocaustos e ofertas de paz diante do Senhor. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, pois a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. E disseram: voltemos ainda para sair contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, para pelejar, ou desistemos? E o Senhor disse: subi, porque amanhã eu vou-lo entregarei. 29. Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Então subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no terceiro dia. Ordenaram a batalha diante de Gibeá, como das outras vezes. 31. Saíram os filhos de Benjamim ao encontro do povo, afastando-se da cidade, começaram a ferir alguns do povo, matando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Bet, e o outro para Gibeá, no campo, e mataram uns 30 homens de Israel. Os filhos de Benjamim diziam: derrotados são diante de nós, como antes. Mas os filhos de Israel diziam: fugiremos e os afastaremos da cidade até os caminhos. Então se levantarão todos os de Israel de seu lugar e se colocarão em ordem de batalha em Baal-Tamar. E também os emboscados de Israel saíram de seu lugar da campina de Gibeá. Continuando. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha se tornava mais forte. Porém, eles não sabiam que o desastre se aproximava deles. 35. E o Senhor derrotou a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. 36. Viram os filhos de Benjamim que eram derrotados, e os filhos de Israel cederam lugar a Benjamim, porque estavam confiados nas emboscadas que haviam posto contra Gibeá. 37. Os homens das emboscadas acometeram rapidamente a Gibeá, e avançaram e feriram a fio da espada toda a cidade. 38. Era um sinal determinado entre os homens de Israel e as emboscadas que faziam subir uma grande fumaceira da cidade. 39. Então os de Israel retrocederam da batalha, e os de Benjamim começaram a ferir e matar o povo de Israel, como 30 homens. E já diziam: certamente eles caíram diante de nós como da primeira batalha. 40. Mas quando a coluna de fumaça começou a subir da cidade, os de Benjamim olharam para trás, e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. 41. Então voltaram os homens de Israel e os de Benjamim e encheram de temor. 41. Então voltaram-se os homens de Israel e os de Benjamim se encheram de temor, porque viram que o desastre havia vindo sobre eles. 42. E viraram as costas diante dos filhos de Israel para o caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Assim cercaram os de Benjamim, os seguiram e pisaram desde Menoá até diante de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens de guerra. 45. Viraram-se, pois, fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e deles foram abatidos 5.000 homens nos caminhos, e foram perseguidos até Guidom, e mataram deles 2.000 homens, e foram todos os de Benjamim, que de Benjamim morreram naquele dia 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens de guerra. 47. Mas viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimom 4 meses. 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada. Assim os homens de cada cidade contra os animais e tudo o que foi achado.
Assim também puseram fogo em todas as cidades que acharam. Então você tem o final aqui do capítulo 20 do livro dos Juízes, que é a retaliação do coletivo das tribos de Israel reunidas em Mispa, que foram contra Benjamim. Primeiro tentaram uma proposta para que eles entregassem somente os criminosos. Eles não aceitaram, se reuniram para defender a população de Gibeá contra todo o coletivo das tribos de Israel. Resistiram bravamente durante muito tempo, algumas investidas, né, daqueles batalhões de Israel. Como havia sido esclarecido, eles eram peritos atiradores com funda e eram ambidestros, então eles tinham muita perícia na batalha, eram homens valorosos de guerra. Assim puderam resistir muito tempo àquela batalha, causaram grandes prejuízos ao contingente de Israel. Mas ao fim, depois de muitas iniciativas, eles perderam então devido a uma estratégia, uma emboscada que foi armada, que atraiu eles para fora dos muros. Um grupo que havia se escondido conseguiu penetrar na cidade, destruir a cidade, e quando eles perceberam atrás de si que a cidade havia sido destruída, isso destruiu o ânimo deles. Eles então passaram a fugir, serem perseguidos e mortos por aqueles que estavam empenhados naquela batalha, sobrando apenas alguns homens que se esconderam, então 600 homens, né, que se esconderam aí nessa penha de Rimon. E aí posteriormente veremos qual será a solução apresentada para que a tribo de Benjamim não seja eliminada dentre as tribos de Israel. Então você verá isso no capítulo 21, que será alvo da próxima leitura. Aqui eu quero trazer apenas alguns subsídios do comentário histórico-cultural das Sagradas Escrituras para o capítulo 20. Vamos lá, para encerrarmos aqui a nossa leitura de hoje. Capítulo 20 do livro de Juízes. Vamos lá. Comentário histórico-cultural da Bíblia, da editora Vida. Editora Vida Nova, aliás. De Dan a Beceba. Esse é o âmbito geográfico tradicional apresentado no texto para se referir aos limites políticos ao norte e ao sul de Israel. Representa uma distância de aproximadamente 250 quilômetros. Para 21:3, Assembleia em Mispa. Essa localidade, situada no território da tribo de Benjamim, era um ponto comum de reuniões em Israel no período que antecedeu a monarquia. O nome significa observar, vigiar, e o local pode ter sido um posto militar avançado ou uma fortaleza na fronteira, ou seja, uma área favorável para uma reunião das tropas, como esta narrada em Juízes. Pode ser identificada como Tel en Nasbe, da atualidade, né? A cerca de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Para 20, verso 2, 400.000 soldados armados de espada. Como acontece em outras passagens que mencionam o tamanho de um exército, é difícil afirmar se a palavra hebraica deve ser traduzida por 1000 ou divisões. Para mais informações, veja o comentário em Josué 8:3. Mas seja qual for a melhor tradução, certamente representa uma grande reação à convocação. As estimativas populacionais desse período variam de 200.000, vamos lá, 200.000 a 250.000 habitantes, que temos que levar em consideração essa situação, né? Para esta época tão antiga na história, não havia um contingente populacional tão grande, né? Não havia como as cidades terem contingentes populacionais tão grandes nessa época. Com base no número de ocupações, do tamanho dos povoados e na média de habitantes por metro quadrado nas cidades, as espadas mencionadas provavelmente eram de bronze, visto que Israel desenvolveu a tecnologia do ferro somente a partir da monarquia. Inclusive era sempre uma questão problemática nas batalhas entre israelitas e filisteus, porque os filisteus, chamados povos do mar, eles já dominavam a fundição do ferro. Eles já tinham essa habilidade, né, para fundir o ferro, enquanto os israelitas ainda estavam na era do bronze. Eles precisavam então trabalhar com materiais mais maleáveis, materiais mais fáceis de trabalhar, uma vez que eles não tinham desenvolvido ainda as técnicas de fundição. Então, acredita-se que Davi, que teve contato com os filisteus diretamente, trouxe para Israel essa tecnologia para trabalhar com ferro.
Então o bronze é um material mais frágil, né? Um material que se destrói com mais facilidade. Assembleia e o veredito. É possível acompanhar alguns aspectos do procedimento judicial israelita nesse episódio. Os líderes das tribos se reúnem para ouvir o depoimento do levita. Depois disso apresentam seu veredito. Compare com o caso do filho rebelde em Deuteronômio 21, 18 a 21. Mas uma importante diferença ocorrida nesse processo é que apenas o testemunho do levita é ouvido. E para se dar um veredito, geralmente era necessário ouvir duas testemunhas. Veja Números 35:30, Deuteronômio 19:15. A decisão tomada pelas tribos nesse caso inclui fazer um juramento de não voltar para casa enquanto o castigo não tenha sido aplicado. Não há precedentes de uma reunião como essa entre o povo do período dos juízes, pois as tribos geralmente brigavam entre si, Juízes 12, 1 ao 6, ou se recusavam a participar de investidas militares conjuntas. A noção de que o caso fosse considerado uma grave ofensa à honra ou uma grande afronta que exigiria uma ação militar pode ser comparado ao voto de Davi após ter sido rejeitado por Nabal, em 1º livro de Samuel 25, 21, 22. Ok? Sequência para capítulo 29 e 18. Orientação por sorteio. Fazer um sorteio antes de sair para a batalha é um procedimento comum no livro dos Juízes. No início do livro, enquanto os israelitas perguntaram a Deus quem seria o primeiro a atacar os cananeus, Deus respondeu com o nome de Judá. 1 e 2. Novamente, nesse episódio final, Judá é escolhido para ir lutar primeiro, na batalha contra Gibeá e os benjaminitas. O uso de sorteios era comum na tradição israelita em situações de distribuição de terra e em procedimentos judiciais. Era um tipo de adivinhação em que a decisão baseada no sorteio, dados, ossos pequenos, fragmentos de marfim, etc., era definida por meio de resposta de Deus, definidos por meio da resposta de Deus a uma pergunta. Veja os comentários de Juízes 1 e 2, 18, 5 e 6. Vamos lá, já acabando aqui o tempo, vamos ler esse próximo comentário referente a capítulo 20, versículo 15. Vamos lá, e aqui a gente já conclui. 26.000 homens armados de espada. Para informações sobre o número elevado de soldados, leia comentários de 20, verso 2. Para 20, verso 16, 700 canhotos atiradores de funda. O número pode representar um grupo de elite formado por guerreiros ambidestros. Veja comentários de Juízes 3,15. Com grande habilidade para manejar suas fundas, que eram capazes de desequilibrar as forças numa batalha e suplantar um exército superior e mais numeroso. Principalmente porque, por terem grande perícia, atiravam de longe, né? Ficavam livres do risco das ameaças das armas. Veja 1 de Crônicas 12:2, para um grupo de heróis benjaminitas ou tropas de elite especializadas em atirar com a funda. 20, verso 26, terminando. Há poucas evidências fora da Bíblia da prática de jejum no Antigo Oriente Próximo. O jejum geralmente era praticado em ocasiões de luto. No Antigo Testamento, o uso religioso do jejum frequentemente está relacionado a um